Bom, gente, primeiro, eu amei esse filme, de verdade. E a minha primeira pergunta, eu queria falar sobre a inspiração, que é o Paulo Gustavo. Eu vi ele falando sobre uma peça que não deu muito certo, que ele lutou muito, não teve público, e logo depois ele fez A Minha Mãe é uma Peça, que se tornou, né, o que se tornou. Vocês acham que esse documentário vai inspirar novos talentos que estão escondidos no Brasil a se inspirarem, a continuarem lutando pelos sonhos deles? Eu espero que sim, né? Porque a persistência dele, o que ele falou, ele fez uma peça, a primeira peça, não foi um sucesso de público, foi até um sucesso de crítica, assim, que foi muito bem criticada. A classe gostava, mas a arte precisa disso também, precisa atingir o grande público, até para tocar e sensibilizar mais gente. E eu acho que isso é uma demonstração de que a gente não pode desistir ao primeiro fracasso. Eu espero que essa mensagem também seja transmitida. E espero que muita gente também retrate ali a família, esse amor, como ele fez. Né? Assim, acho que foi a primeira vez, eu já escutei isso também várias vezes, foi a primeira vez que um homem travestido de mulher fez uma coisa séria no teatro. Porque a peça, por mais que tenha sido uma comédia, era uma coisa séria e abordava um tema sério. E os filmes também. Então, assim, essa coisa é um diferencial. Porque ele não se vestiu de mulher e fez graça. Ele se vestiu de mulher e tocou horror mesmo em tudo, politicamente. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter sido mãe de Paulo Gustavo, de ser, sou mãe dele. Para mim, ele está vivo no meu coração. É assim, ele era realmente incrível. Você imaginava que ia fazer tanto sucesso e que um dia ia fazer um show do lado dele? Não, cantando do lado dele? É porque foi bom você fazer essa pergunta, de que eu achava que não ia. Eu dizia assim, porque Paulo Gustavo não gostava de estudar. Então ele foi expulso do colégio salesiano. Aí eu botei ele na escola pública. Você acredita? A diretora, minha amiga, me telefona e fala: Déia, pelo amor de Deus, tira Paulo Gustavo, porque isso não está dando certo. Ele era terrível e ele dizia que ele ia ser ator. Aí um dia ele falou assim para mim: vou escrever uma peça. Eu falei: o quê? Falando de vocês vão ver, vocês malucas, todo mundo. Eu dizia assim, aí quando ele falava algumas coisas, isso não vai dar certo, Paulo Gustavo. Tinha uma mistura da minha avó, tinha uma mistura da minha mãe, eu e minhas primas. Eu duvidava, que eu dizia, mas você foi expulso, como é que você vai escrever uma peça? E acabou que deu certo. Eu conheci o Paulo Gustavo profissionalmente. Na verdade, ele era amigo da minha irmã, da Mônica. E eu conheci ele, quando ele foi chamado para fazer Minha Vida em Marte. E quando acabou Minha Vida em Marte, a gente já começou a fazer o roteiro do Minha Mãe é uma Peça 3. Então a gente se juntou e nunca mais se desgrudou, sabe? Começou profissionalmente, depois a gente virou muito amigo, muito irmão. Confiava muito no outro, então a gente grudou até o fim. Quando eu comecei na Amazon 4 anos atrás, a minha missão maior é como é que você traz um público, né, obviamente relevante, grande, mas como é que você fala com todo o Brasil, né? Quem poderia ser um embaixador disso, trazer isso para todo o Brasil de uma maneira tão divertida, um comunicador, assim. E, assim, a primeira pessoa que eu pensei era o Paulo Gustavo, obviamente. Não tinha como ser outra pessoa. E aí a gente começou a namorar, né, essa ideia. Então essa ideia desse filme, ele já estava lá atrás, antes de pandemia, antes de tudo? Sim, sim. Ele começou fazendo esse espetáculo para homenagear a mãe dele em vida, né? E aí ele falou, não só vou fazer o espetáculo, como vou também registrar esse espetáculo, não só o espetáculo, mas toda a minha vivência com a minha mãe pelo Brasil, rodando as cidades. E aí ele foi registrando tudo. E aí nessa época ele já estava na Amazon e ele comentava com a Malu, olha, eu quero deixar esse registro, essa homenagem para minha mãe, porque o teatro é uma homenagem que ali no momento é vivida de uma forma linda e intensa, mas é volátil, né? Você não deixa registrado. Então ele queria deixar registrado. E aí, por isso que ele fez filmou tudo, essas gravações todas. E aí ele comentava isso, vou fazer uma série, ou fazer um longo, ou fazer alguma coisa. E aí quando ele partiu, a gente tinha todo esse material, a gente pensou, né?
a gente tem honrar essa... o desejo dele. E a gente tem essa missão de fazer um projeto que seja a cara dele para deixar registrado o que ele representa, o que ele representou, né? E eu queria saber qual foi o maior desafio de vocês quando isso aconteceu e ok, vamos fazer esse filme. Deixar ali, porque ao mesmo tempo que você chora assistindo o filme, você ri muito com ele também. Sim. E aí, qual foi o maior desafio? Deixar esse equilíbrio, superar a saudade que não tem como superar, ter que lidar com isso, como que... Acho que o maior desafio é ser muito fiel ao que ele acreditava, sabe? Ele acreditava em projetos em que ele comunicava muitas pessoas, e ele comunicava porque ele acreditava no humor e na emoção, e no amor. Então, é um projeto que, para ser a cara dele, tem que ter esses elementos, né? E eu acho que a gente foi muito fiel a isso, e o desafio grande era conseguir abordar tudo que era importante na vida dele, era a relação dele com a família, era a relação dele com o trabalho, era a relação dele com o marido, era a relação dele com os amigos, tentar trazer todos esses pilares, sempre com humor e com amor, né? E emocionando, porque o Paulo Gustavo tinha isso. Eu me lembro quando eu filmava com ele, e ele fazia uma cena engraçada, a gente via quando dava pulo gato, quando tinha genialidade ali, e aí quando ele emocionava, ele falava, eu tô emocionando, as pessoas vão gostar, vão se emocionar, ele também tinha essa preocupação. Então, acho que aqui tem bem isso, né? Essa montanha-russa, assim, que você se emociona muito e ri muito e tá muito próximo ao que ele queria. E esse é o poder dele, né? Ele consegue conquistar todos os mundo. públicos e com uma mensagem linda. Porque como a gente vê no filme, tem crianças que se aceitam vendo o filme, pais que aceitaram filhos LGBTQIA+. Vocês acham que esse é um dos legados do Paulo Gustavo e vocês já viram essa aceitação acontecer na frente de vocês? Algo a ver com isso? Né? Fala aí. Muito, eu recebo muito, assim, muito esse feedback de muitas pessoas que falaram. Eu tive coragem de me assumir e contar pra minha família depois do filme. Eu, assim, já ouvi muito também. Eu contei pra minha família, pra minha mãe, levando a minha mãe no filme pra assistir, introduzindo esse assunto. Muitos assistiram o filme junto com os pais, sabe? Acho que foi uma forma de introduzir na família o tema e também de mostrar que o casamento gay é possível formar uma família também. Eu acho lindo do documentário a família de vocês, né? Mostrar ali você cantando com a madrasta, com... No avião, né? Como pode perceber. Eu nem sei por que a gente cantou isso. Já estavam empolgados, a gente estava indo pra BH, foi aquele final de semana que a gente estava indo pra BH, a família toda. Foi até quando a gente contou que a gente estava grávida. Pra morrer do coração naquele dia. Essa turnê maravilhosa, que está sendo super importante para mim, para minha história. Agradecer minha mãe, agradecer os amigos, agradecer todo mundo que passou pela minha vida. Tá tudo aqui, ó.